Na construção civil, a fase de acabamento é tão importante quanto as demais fases de uma obra. E essa etapa ainda pode ser uma das mais caras do projeto, já que existem vários materiais com diferentes níveis de sofisticação e preço. Para o revestimento de pisos, podemos utilizar peças de alto valor agregado, como cerâmica, madeira e rochas ornamentais, por exemplo. As rochas ornamentais, também denominadas pedras de acabamento, são extraídas da natureza e submetidas a processos de beneficiamento, para então serem aplicadas na construção civil. Os tipos mais utilizados em acabamentos no Brasil são o granito, o mármore, o basalto, o quartzito e a ardósia. A escolha de uma rocha adequada leva em conta as propriedades físicas do material, a resistência à flexão, o coeficiente de dilatação térmica linear, entre outros aspectos. No revestimento de pisos e paredes, também podem ser aplicados tintas e vernizes. Tanto as tintas quanto os vernizes são compostos por uma resina, um solvente e por aditivos. A função da resina é formar a película que adere à superfície. Já a função dos solventes é conferir viscosidade adequada para a aplicação. Já os aditivos possuem funções especiais, como aumentar a velocidade de secagem e resistência contra fungos e raios UV. No caso das tintas, ainda existem os pigmentos, que conferem cor e brilho ao material. E quanto maior a quantidade de resina e pigmentos na tinta, maior será a espessura do filme após a secagem do solvente. Isso garante mais proteção à área pintada, mais durabilidade à tinta e menor brilho final. Outros materiais presentes no acabamento de uma obra são os vidros e os plásticos. Os tipos mais recorrentes de vidros na construção civil são os flotados, os temperados e os laminados. Os vidros flotados são os menos resistentes e se quebram em pedaços relativamente grandes e cortantes. Já os temperados são até 5 vezes mais resistentes do que os flotados e, ao se romperem, produzem estilhaços. Os laminados consistem na associação de 2 ou mais lâminas de vidro unidas com camadas intermediárias de polímeros, o que impede que o material se fragmente ao quebrar. Por esse motivo, o vidro laminado é a opção mais segura. Os plásticos também estão presentes no acabamento de uma obra. O PVC e o PVA, por exemplo, podem ser aplicados em esquadrias, divisórias, forros e telhas. Para os casos de fechamento ou cobertura transparente, são indicados o policarbonato, o acrílico e os poliésteres. Já para o acabamento das pias e bancadas com áreas molhadas, são aplicados silicone e poliuretano. Para garantir a qualidade do acabamento, é necessário conhecer a função de cada um dos materiais e as situações às quais eles serão expostos durante a vida útil do imóvel. Lembre-se de se atualizar sobre os melhores e mais utilizados materiais em acabamentos. Bons estudos e até mais! Na construção civil, a fase de acabamento é tão importante quanto as demais fases de uma obra. E essa etapa ainda pode ser uma das mais caras do projeto, já que existem vários materiais com diferentes níveis de sofisticação e preço. Para o revestimento de pisos, podemos utilizar peças de alto valor agregado, como cerâmica, madeira e rochas ornamentais, por exemplo. As rochas ornamentais, também denominadas pedras de acabamento, são extraídas da natureza e submetidas a processos de beneficiamento, para então serem aplicadas na construção civil. Os tipos mais utilizados em acabamentos no Brasil são o granito, o mármore, o basalto, o quartzito e a ardósia. A escolha de uma rocha adequada leva em conta as propriedades físicas do material, a resistência à flexão, o coeficiente de dilatação térmica linear, entre outros aspectos. No revestimento de pisos e paredes, também podem ser aplicados tintas e vernizes.
Tanto as tintas quanto os vernizes são compostos por uma resina, um solvente e por aditivos. A função da resina é formar a película que adere à superfície. Já a função dos solventes é conferir viscosidade adequada para a aplicação. Já os aditivos possuem funções especiais, como aumentar a velocidade de secagem e resistência contra fungos e raios UV. No caso das tintas, ainda existem os pigmentos, que conferem cor e brilho ao material. E quanto maior a quantidade de resina e pigmentos na tinta, maior será a espessura do filme após a secagem do solvente. Isso garante mais proteção à área pintada, mais durabilidade à tinta e menor brilho final. Outros materiais presentes no acabamento de uma obra são os vidros e os plásticos. Os tipos mais recorrentes de vidros na construção civil são os flotados, os temperados e os laminados. Os vidros flotados são os menos resistentes e se quebram em pedaços relativamente grandes e cortantes. Já os temperados são até 5 vezes mais resistentes do que os flotados e, ao se romperem, produzem estilhaços. Os laminados consistem na associação de 2 ou mais lâminas de vidro unidas com camadas intermediárias de polímeros, o que impede que o material se fragmente ao quebrar. Por esse motivo, o vidro laminado é a opção mais segura. Os plásticos também estão presentes no acabamento de uma obra. O PVC e o PVA, por exemplo, podem ser aplicados em esquadrias, divisórias, forros e telhas. Para os casos de fechamento ou cobertura transparente, são indicados o policarbonato, o acrílico e os poliésteres. Já para o acabamento das pias e bancadas com áreas molhadas, são aplicados silicone e poliuretano. Para garantir a qualidade do acabamento, é necessário conhecer a função de cada um dos materiais e as situações às quais eles serão expostos durante a vida útil do imóvel. Lembre-se de se atualizar sobre os melhores e mais utilizados materiais em acabamentos. Bons estudos e até mais!